Olá, hoje a gente vai ver como a gente realmente calcula o limite fundamental trigonométrico, ou seja, o limite quando x tende a zero de seno de x dividido por x. Se essa questão caísse numa prova, como que a gente calcularia? A gente poderia calcular usando a regra de L'Hopital? Será que essa é realmente uma alternativa? Então, usando a regra de L'Hopital, a gente vai obter o seguinte: a gente tem o limite de x indo para zero de seno de x dividido por x. Aí, aplicando a regra, a gente tem que isso vai ser o limite de x indo para zero, derivada do seno cosseno, derivada de x é 1. Tá? Então, quando a gente faz o x se aproximar de zero, isso aqui vai ficar um limite tendendo a zero sobre zero. Então, a gente pode aplicar a regra de L'Hopital. Tá? E acontece que aqui isso vai ser cosseno de zero, que é 1. Tá? Então, esse realmente é o valor do limite, mas a gente está chegando na resposta correta por métodos errados. Tá? Então, por que a gente não pode usar L'Hopital? Tá? Então, vamos ver a explicação do porquê a gente não pode usar essa regra para provar esse limite. Tá? Então, prova. Do que a gente precisa para usar a regra de L'Hopital? A gente precisa que a derivada do seno seja exatamente o cosseno. A gente precisa disso. Tá? Mas vamos calcular a derivada do seno pela definição para a gente ver o que acontece. Tá? Então, a gente tem que a derivada do seno, ela vai ser a definição de derivada, né? A gente tem o limite de h indo para zero, de seno de x mais h, menos seno de x, e tudo isso dividido por h. Tá? Então, vamos tentar fazer uma mudança aqui nesse numerador para deixar mais fácil da gente trabalhar. Tá? Então, bora pensar assim. A gente sabe que seno de A mais B é a mesma coisa que seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A. E seno de A menos B vai ser o mesmo que seno de A cosseno de B menos seno de B cosseno de A. Tá? Então aqui a gente tem a equação número 1 e aqui a gente tem a equação número 2. Aí agora o que a gente faz? A gente vai fazer a diferença dessas duas equações. Ou seja, a gente vai fazer 1 menos 2. Quando a gente faz 1 menos 2, o que vai acontecer? Esses dois termos aqui eles vão se anular, tá? E a gente vai ter a seguinte expressão, que seno de A mais B menos seno de A menos B, isso vai ser 2 seno de B cosseno de A. Tá? Quando a gente faz seno de B cosseno de A menos seno de B cosseno de A, a gente termina com 2 seno B cosseno de A. Então a gente vai tentar transformar esse numerador aqui num produto, que vai ficar mais fácil de trabalhar. Tá? Então, quando a gente compara essas duas expressões aqui, a gente obtém o seguinte, comparando. Então percebam que o x mais h aqui, ele tem o papel do A mais B. E o x, ele tem o papel do A menos B. A menos B. Então, bora reescrever e encontrar quem é A e quem é B em termos de x e h. Tá? Então a gente pode montar um sistema. Deixa eu montar o sistema aqui. A gente tem que x mais h é igual a mais b. E x é igual a menos b. Tá? E quando a gente soma essas duas equações, a gente tem que 2x mais h é igual a 2a.
E isso significa que A vai ser x mais h dividido por 2. Certo? Então, a gente encontrou o valor de A. Bora encontrar agora o valor de B usando essa informação. A gente tem que substituir aqui nessa segunda equação o valor de A que a gente encontrou. Ou na primeira, tanto faz. Só que eu vou escolher a segunda porque ela tem menos informação. Então a gente tem que... temos que x vai ser igual a A menos B. Certo? Mas a gente já sabe quem é A. Então eu sei que x vai ser a mesma coisa que x mais h dividido por 2 menos b. Tá? Então daqui a gente conclui com facilidade que b é igual a h sobre 2. Tá? Então a gente achou o valor de A e achamos também o valor de B. Tá? Então, só lembrando que a gente conseguiu encontrar essa identidade, seno de A mais B menos seno de A menos B, que é 2 cosseno B, não, seno B cosseno de A. 2 seno B cosseno de A. Seno B cosseno de A. Tá? E a gente sabe que o que é o A mais B? A mais B é x mais h e A menos B é x. Então a gente só substitui. Certo? Então eu vou ter aqui seno de x mais h menos seno de x vai ser exatamente 2 seno o nosso b, que é h sobre 2, e o cosseno do A, que vai ser x mais h sobre 2. Tá bom? Então, aquele denominador do nosso limite, aquele numerador do nosso limite, que é essa expressão aqui na esquerda, a gente conseguiu escrever como um produto aqui na direita. Então, vai voltar para aquele limite e reescrever ele de uma forma que vai ser mais fácil de calcular. Tá? Então, só voltando aqui, a gente tem que a derivada do seno vai ser o limite de h indo para zero de seno de x mais h menos seno de x, tudo isso dividido por h. Tá? Então agora a gente vai mudar esse numerador. Aí ao invés de escrever seno de x mais h menos seno de x, a gente pode escrever isso como 2 seno de h sobre 2 cosseno de x mais h sobre 2. E tudo isso dividido por h. Tá certo? E bora reescrever essa expressão aqui da seguinte forma. A gente pode dividir por 2 tanto no numerador quanto no denominador. Tá? Então a gente vai ter essa expressão. Limite de h indo para zero de seno de h dividido por 2 vezes o cosseno de x mais h sobre 2. Tudo isso dividido por h dividido por 2. E a gente pode fazer mais ainda. A gente pode separar em dois limites. Então isso aqui vai ser um limite de um produto e o limite do produto é o produto dos limites. Tá? Então a gente tem que isso aqui vai ser a mesma coisa que limite de h indo para zero de cosseno de x mais h sobre 2 vezes o limite de h indo para zero de seno de h sobre 2 dividido por h sobre 2. Tá? Quando h vai para zero, aqui nesse primeiro limite, aqui ó, onde tem o cosseno de x, aqui vai ficar simplesmente o cosseno de x. Tá? Então, aqui vai ser cosseno de x vezes o limite de h indo para zero de seno de h sobre 2 dividido por h sobre 2. E olhem só quem apareceu aqui. Ele pode estar um tanto disfarçado, mas esse limite
é o mesmo que esse limite aqui, que é o famoso limite fundamental trigonométrico. Então, a gente precisa que esse limite seja verdade para a gente poder calcular a derivada do seno, tá? Se eu não sei que esse limite aqui ele realmente vale 1, eu não posso afirmar que a derivada do seno é o cosseno. Eu só posso afirmar que a derivada do seno é o cosseno se esse limite vale 1. Então, quando eu aplico a regra de L'Hopital, eu estou falando que a derivada do seno é o cosseno. Mas para isso ser verdade, o limite fundamental trigonométrico ele tem que ser verdade. Então, meio que a gente está tentando usar aquilo que a gente quer provar para provar ele mesmo, tá? Então, esse argumento é falho. Por isso que não funciona usar a regra de L'Hopital nesse caso. A gente chega na resposta certa, mas é um método errado. Então, como provar? O argumento que a gente usa para provar esse limite é usando geometria e o teorema do confronto. Tá? Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer um desenho. Deixa eu desenhar aqui. Tá? Aqui eu tenho a circunferência trigonométrica. A tangente, ela vai ser literalmente essa reta tangente à circunferência. Certo? Então, onde esse segmento aqui, onde a gente tem essa abertura θ, ele toca a reta tangente, essa distância daqui até aqui a gente chama de tangente de θ, tá? Então, a gente consegue identificar aqui um triângulo, e nesse triângulo a gente pode obter umas propriedades meio interessantes. Então, vamos destacar esse triângulo aqui da seguinte forma. A gente consegue destacar também um arco que vai daqui até o vértice do triângulo e aqui a abertura de θ graus, tá? Notem que a gente pode traçar aqui uma perpendicular e a medida dessa perpendicular é exatamente seno de θ, tá bom? Lembrando que o seno de θ ele é essa medida aqui, que vem daqui até aqui, tá? Então ele vai ser essa altura, a altura desse triângulo menorzinho. A medida desse pedaço aqui dessa circunferência ele vai valer exatamente θ. Lembrando que a circunferência ela é unitária, então a medida do pedaço dessa circunferência ele vai ter sempre a mesma medida do ângulo, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma circunferência assim, que é unitária, e eu pego, digamos, um ângulo de, não sei, π sobre 4. Então, o comprimento desse pedaço aqui vai ser exatamente π sobre 4 unidade de medida, tá bom? Quando a gente tem uma circunferência unitária, a gente tem essa peculiaridade. Dá para fazer também uma regra de 3 e encontrar que isso vale realmente θ. Mas enfim, tá? Então, como a gente viu, essa medida aqui também vale tangente de θ, certo? E o que a gente percebe, certo? Então, a gente tem que o seno de θ ele vai ser menor ou igual do que θ, tá? Que por sua vez vai ser menor que a tangente de θ, tá? Aqui a gente não está considerando θ igual a zero, tá? Porque a gente tem uma abertura. Então a gente pode dividir tudo isso que está aqui por seno de θ. E a gente vai ficar com 1, que é menor do que θ, sobre seno de θ, que é menor ou igual que 1 sobre cosseno de θ. Tá? Lembrando que tangente de θ é a mesma coisa que seno de θ, cosseno de θ. Então, quando a gente divide isso pelo seno, sobra só 1 sobre cosseno. Tá? Então, a gente pode inverter essa fração. Então, a gente tem que cosseno de θ, essa desigualdade, na verdade, a gente inverte a desigualdade. Então, a gente tem que cosseno de θ é maior ou igual que seno de θ sobre θ, que é maior ou igual do que 1. Tá? Mas repare que
o limite de θ indo para zero de cosseno de θ vai ser igual ao limite de θ indo para zero de 1, que vai ser 1. Tá? Então, pelo teorema do confronto, ou o famoso teorema sanduíche, a gente tem que o limite dessa função que está aqui no meio, quando o θ tende para zero, ela tem que ser igual ao limite das outras duas. Tá? Então isso significa que o limite de θ indo para zero de seno de θ sobre θ necessariamente tem que ser igual a 1. Tá bom? Então esse é o jeito certo de provar, e não usando a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital a gente pode aplicar em vários outros casos, mas nesse especificamente não é certo. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.